Então, amigos, vamos lá, porque agora a fase 3 começou. Que fase 3? Você já percebeu que os poderosos do mundo estão se preparando para alguma coisa, não já? Claro, você está vendo ali os poderosos do mundo como Warren Buffett, né? Fazendo mais caixa que ele nunca fez na vida, ou seja, juntando dinheiro físico, vendendo posições. A gente está vendo o Jamie Dimon do JP Morgan também vendendo posições, juntando dinheiro. A gente está vendo Jeff Bezos fazendo isso, a gente está vendo Elon Musk fazendo isso. A gente está vendo todos os caras poderosos fazendo isso já há um tempo. Ou seja, eles estão se preparando para uma nova correção ou para uma nova quebra, ok? Eu já mostrei para vocês o G20 falando que está vindo um grande crash aí. Eu já mostrei para vocês as maiores agências aí de análise, né, macro, falando que está vindo um grande crash e tá todo mundo sabendo que alguma coisa aí tá para acontecer, né? Agora, hoje, nessa semana, tá todo mundo fazendo vídeo sobre isso. Tá todo mundo falando: olha, tá vindo uma grande crise, olha, tá vindo uma grande correção, olha, tá vindo uma grande quebra da bolsa. Óbvio, né? A gente está falando isso há muito tempo. Inclusive, eu digo mais para você. A gente está vendo ali um Going Direct 2.0. Tá? O que, que é o Going Direct Plan? Going Direct, meus amigos, é quando, em setembro de 2019, a gente hoje já sabe que os poderosos do mundo, eles já sabiam que ia dar alguma zebra, que a situação lá da crise de 2008 não havia sido resolvida ainda. Estava ali, eles estavam diante da possibilidade de um novo crash terrível. Então, o que, que eles fizeram? Eles queriam fazer mais uma vez o chamado quantitative easing, que é um nome bonito para vamos imprimir dinheiro a rodo e ficar com esse dinheiro que será imprimido ou impresso a partir do nada e o povão que pague depois, ok? Então, meus amigos, eles só precisavam de uma justificativa para imprimir trilhões de dólares, né? Fazer o famoso pump and dump. E a desculpa maravilhosa que chegou para eles, né, que eles precisavam para imprimir trilhões de dólares, foi a crise sanitária. Aí eles imprimiram trilhões de dólares, ficaram com dinheiro para eles mesmos e entregaram uma esmolinha ali, uma renda básica, um auxílio emergencial, um chequinho para a galera. Catherine Austin Fitts já explicou como é que o Going Direct Plan funcionou e como é que ele continua funcionando até hoje, tá? Então, meus amigos, obviamente, nós já sabemos, né, que os bilionários estão se preparando né? Bilionários apocalípticos ali, né? Se preparando, né? Para algo estranho que está chegando. A gente teve em julho agora de 2025, tivemos matéria até da revista Exame para isso, né? Bilionários e apocalípticos, como os ricos estão se preparando ali, construindo refúgios de luxo subterrâneos e planejando fugas interplanetárias, né? Bilionários se preparando para o fim do mundo. Essas matérias estão saindo toda hora, tá? Então, meus amigos, a pergunta. Estou colocando o link aí para vocês, tá? O link aí dessa matéria da revista Exame. Então, a pergunta é, cara, por que, que esses caras estão se preparando tanto? O que, que eles estão sabendo? É isso que está acontecendo hoje, perfeito? Então, você hoje, você olha para o mundo e você pensa assim: caramba, né? Toda hora conflito lá no Oriente. Poxa, agora o presidente Donald está indo para cima ele está indo para cima da Venezuela. Caramba, né? O presidente Donald aí está querendo né, derrubar o governo Maduro. A gente começou a ver agora o presidente. Primeiro, a gente viu o presidente Donald reconhecendo que ele tinha autorizado a CIA a começar a fazer operações na Venezuela. A gente já tinha falado muito sobre isso, né? Já está rolando operação na Venezuela há muito tempo, principalmente no universo das operações especiais e operações psicológicas, né? Lembrando, né, meus amigos, que eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro, lá no Centro de Estudo Pessoal, no Forte Duque de Caxias, lá no Leme, no Rio de Janeiro. Então, a gente até escreveu um livro juntos, né? Eu acho que eu não tô com ele aqui, depois eu mostro para vocês, né? Eu já ajudei a organizar um livro para o Exército Brasileiro só sobre esse assunto. E aí, a gente está vendo que o presidente Donald ele já havia autorizado a ação da CIA lá na Venezuela. E aí, ele agora a gente sabe que ele já falou que não quer mais apenas tirar
né, o Maduro do poder. Eles querem uma verdadeira mudança de regime, tá? Então o presidente Donald já assumiu que agora eles querem uma mudança de regime. Inclusive, o presidente Donald disse que o Nicolás Maduro ele ofereceu tudo numa negociação, né? Ofereceu os recursos naturais, o petróleo, né, os minérios e por aí vai, e ofereceu ficar mais 3 anos no poder, mas o presidente Donald não aceitou essa proposta. Agora, por que que o presidente Donald, ele já chega ao poder anunciando primeiro o projeto Stargate, né? Depois ele começa a anunciar que ele quer anexar o Canadá. Depois ele começa anunciando que ele quer anexar a Groenlândia. Depois ele começa dizendo que ele quer resolver a questão em Kiev. Depois ele diz que ele quer resolver a questão em Tel Aviv, né? E agora ele está cismado com a Venezuela. E aí, meus amigos, você acha, né, eh, se você tá achando que é só uma questão meramente geopolítica propriamente dita, né, que é uma questão como o presidente, Donald está falando, tá? Se você acha que é só: "Ai, nós estamos preocupados aqui porque, tá indo muita substância ilícita da Venezuela para os Estados Unidos, isso está atrapalhando os nossos jovens". Ah, meus amigos, você acredita em Papai Noel também? Curupira, Mula Sem Cabeça, Fada Madrinha, Tinkerbell, o Grinch. Você acredita nisso, meus amigos? Você acredita nisso? Ou seja, meus amigos, o presidente Donald está querendo ir para cima do Canadá, da Groenlândia, da Venezuela, do Oriente Médio e de Kiev. Por quê? Porque esses países possuem as coisas que o presidente Donald precisa. Aí você fala: "Ah, já sei, Daniel, uma briga por energia". É muito mais do que uma briga por energia, uma corrida por energia. Lembra que eu acabei de falar para vocês a matéria da revista Exame, de que os bilionários estão se preparando para algo que está chegando? Você lembra disso? Ou seja, eles não apenas estão querendo muita energia, porque eles vão precisar de muita energia para alimentar os seus poderosíssimos e gigantescos data centers. Não é só por causa disso. É porque eles estão se preparando para algo que está vindo. E para eles se prepararem para esse algo que está vindo, eles precisam desses recursos que estão nesses países. Primeiro de tudo, é muito importante você lembrar que o local no planeta Terra onde tem mais petróleo não é no Oriente Médio. A gente olha aquelas cidades, Dubai, os Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? Astana, no Cazaquistão. A gente olha todas aquelas cidades ali no Oriente e a gente pensa: caramba, os caras têm muito dinheiro por causa do petróleo. Mas a maior reserva de petróleo do planeta não está lá, meus amigos. Se você olha em território iraquiano, você tem 150 bilhões de barris de petróleo. Iraquiano, tá? Deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta posição no mundo de país onde tem mais petróleo, a gente tem o território iraquiano. Lembra? Negócio de equipamentos de destruição em massa, né? Que eles inventaram que não existia lá no território iraquiano, era uma desculpa para partir para cima do Saddam Hussein, para pegar o petróleo do Saddam Hussein. Você lembra disso? Sempre tem que ter uma desculpa. Hoje a desculpa é: "Não, pessoal tira muitas substâncias ilícitas saindo da Venezuela e indo para os Estados Unidos, está atrapalhando a nossa juventude". Isso é desculpa, pelo amor de Deus. Então, entre os 5 maiores lugares no planeta que tem petróleo, o quinto são os iraquianos, com 150 bilhões de barris. O quarto são os iranianos, com 157 bilhões de barris. Só 7 a mais. O terceiro lugar que tem mais petróleo no mundo, sabe onde é que é? O Canadá. É por isso que o presidente Donald chega ao poder no dia 20 de janeiro de 2025 e fala: quero anexar o Canadá. Não é porque o Canadá é amigo, é porque ele quer o que está ali dentro do Canadá, que são 169 bilhões de barris de petróleo. Em segundo lugar no mundo, a gente tem a Arábia Saudita, com 266 bilhões de barris de petróleo. Agora, né, rufando os tambores, trrr, né, tchan, 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 tchan.
Quem é o primeiro país no planeta Terra que tem mais reserva de petróleo? Diz aí pra mim se é que tu sabes. Diz aí. A Paula falou Brasil. Pode até ser que seja, mas que a gente não contabilizou ainda, tá? Felipe Marques acertou. Agora tá todo mundo acertando. Prismart acertou, tá? Venezuela acertou, beleza? Astronauta de plástico acertou. Pablo Vieira. Meus amigos, enquanto a Arábia Saudita tem 266,5 bilhões de barris de petróleo, Nicolau e Maduro está sentado em cima de uma reserva de 300,9 bilhões de barris de petróleo. O, o Nicolau e Maduro, no seu território, ele tem quase 40 bilhões de barris de petróleo a mais que o segundo colocado, que é a Arábia Saudita. E aí eu pergunto para você, por que a Arábia Saudita é uma potência, né? E por que os venezuelanos estão nessa situação paupérrima? É porque a galera tá só sugando, ok? Então a reflexão começa por aí. Você está pensando assim, olha, eu acho que o presidente Donald está preocupado com o povo venezuelano que está passando sufoco. Eu acho que o presidente Donald está preocupado porque os venezuelanos fazem parte do Foro de São Paulo. Eu acho que o presidente Donald está preocupado com a questão ideológica venezuelana. Eu acho que o presidente Donald está preocupado porque do território venezuelano para os Estados Unidos saem barquinhos levando substâncias ilícitas. Eu acho que essa é a preocupação dele. Primeiro de tudo, meus amigos, é energia. Tá? Começa com a energia, mas vai além, ok? Por quê? Presta atenção. Existe um papel hoje essencial, não só da luta pela energia, como a gente viu na série Fallout, né? Alguém assistiu a série Fallout, que é baseado num videogame? A ficção, muitas vezes, ela é mais aliada à realidade do que a própria próprio jornalismo e a história, né? Às vezes a ficção é muito mais. Tanto que surge uma linha da história chamada Novo Historicismo, do Stephen Greenblatt, né? Foi o criador dessa linha, que diz que muitas vezes obras de ficção são mais eficientes para explicar uma época da história do que a própria historiografia. Então, isso acontece com a série Fallout. Na série Fallout, a história se passa no ano 2296, cerca de 219 anos depois da Grande Guerra Nuclear, que praticamente arrasou a sociedade. Uma parte da humanidade sobreviveu ali nos bunkers subterrâneos de luxo, né? Os vaults, como eles chamam, né? Os cofres, enquanto o exterior se tornou um mundo devastado, cheio de radiação, né? E cheio de perigos, né? A protagonista, que é a Lucy McLean, né, que é uma jovem residente do Vault 33, o número não é por acaso, ela acredita nos valores da sua base, da sua comunidade, e está acostumada com uma vida segura, tá? Paralelamente ali, a gente vê a história do Maximus, né, que é um membro iniciante lá de um grupo militar conhecido como The Brotherhood of Steel, né, a Irmandade do Ferro, ou do Aço, que foi resgatado ali por um grupo, né, agora está buscando um propósito maior, né. A gente vê também, o personagem do Degal, né, que é o personagem lá do Walton Goggins, né, que era um ator de Hollywood famoso antes das ofensivas e agora se tornou uma pessoa, né, um mutante ali, um Gal, né, como chama, e vive ali como uma espécie de, né, pistoleiro no Oriente Médio. A Lucy sai do seu vault ali e ela entra no Wasteland, que é esse deserto pós-apocalíptico, e ela descobre, né, que a realidade lá fora é muito mais brutal, complexa e sinistra do que ela teria imaginado. Então, no plot, a gente vê que esses conflitos todos começaram por disputas por energia. Eles estavam buscando energia, né? E as guerras começaram por causa de energia, só que aí alguns cientistas descobriram fusão a frio e descobriram energia infinita e gratuita. Só que aí eles esse fato para poder continuar ganhando dinheiro com os refúgios, né? Então, meus amigos,
a gente vê hoje o papel essencial não apenas dos elementos de terras raras, né, em ímãs poderosos para os veículos elétricos, para os jatos de combate, dispositivos, e a gente descobre também, né, que Pequim controla 69% da mineração e 91% do processamento, o que permite uma produção ali muito barata, né, mais intensiva em carbono. Então, a expansão do controle de exportações de terras raras por Pequim, agora dia 9 de outubro, né? E eu disse para vocês que dia 10 de outubro tudo ia mudar e mudou mesmo, né? Quem acompanha a Arca sabe. A partir do dia 9 de outubro, Pequim passou a exigir aprovação até para a quantidade mínima para exportar terras raras, em retaliação às ameaças tarifárias dos Estados Unidos, né? Isso aumentou o risco na cadeia de suprimento, isso se alinha com a previsão ali de que os conflitos seriam verdadeiramente motivados por acesso não apenas à energia, mas acesso também a elementos fundamentais para a alta tecnologia. Porque a gente sabe que elementos como neodímio, praseodímio, disprósio e o térbio, eles são indispensáveis para a fabricação de ímãs permanentes de alta performance, como é o caso do ímã de neodímio, ferro e boro, porque eles oferecem ali uma eficiência energética e redução de peso numa ampla gama de aplicações, né? Então, não só nos veículos elétricos, mas principalmente na robótica, que cada vez mais está alinhada ao setor de defesa, e também no setor militar, né? Por quê? Sistemas de atuação em jatos de combate, como o F-35, dependem muito desses ímãs para os seus controles de precisão, né? E enquanto, por exemplo, os drones bélicos também utilizam para propulsão leve eficiente, tá? Então, no momento em que Pequim fala: "Não vou exportar mais", cara, aí a gente entra na fase 3. Aí, meus amigos, aí o negócio acelera com uma velocidade que você não tem ideia. Por quê? Eu não sei se você conseguiu entender isso, meus amigos, mas o presidente Donald, na sua segunda gestão, ele está numa corrida contra o tempo, ok? Nós hoje estamos numa corrida contra o tempo. Quem fala isso, Daniel? Os poderosos do mundo falam isso, né? O Robert Bigelow, você já ouviu falar em Robert Bigelow? Que é um cara que é um bilionário e tem uma empresa espacial, meus amigos, que faz módulos lunares para a NASA. Esse cara já falou: nós estamos correndo contra o tempo. Tem algo terrível chegando e não há muita coisa que se possa fazer. Mas a gente fala, as pessoas não acreditam. E o que vai acontecer? Os poderosos do mundo têm informação privilegiada, segundo ele, e ele disse: nós iremos nos proteger. E quem, quem não souber, quem não tiver esse conhecimento, vai ficar, né, sem lenço e sem documento, ou seja, vai ficar aí, meus amigos, a ver navio, né? Vai ficar à deriva. Então, a gente pega, por exemplo, o Louis Elizondo, que trabalhava no Pentágono. Louis Elizondo fala: olha, tá chegando aí um grande problema, não posso falar o que que é, mas eu digo para vocês, a gente precisa se preparar.